Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, meu boa noite, meu boa madrugada para todos os guerreiros e todas as guerreiras que estão aí estudando, se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem com vocês, meus queridos? Como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel. E hoje, gente, vamos resolver questões, né? É um vídeo sobre resolução de questões, especialmente sobre o tema lei penal no tempo e no espaço. Só queria fazer uma advertência de que as questões que eu espelhar aqui estarão no Drive, no meu Drive, que o link estará aqui na descrição do vídeo. Joia? Outra advertência, gente, abre lei seca agora. Assim que você for começar essa resolução de questões, já abre a lei seca. Jardel, o que é lei seca? Lei seca é a lei mesmo, como está lá no Código Penal. Você vai conseguir isso fazendo o quê? Digita no Google Código Penal Planalto. Ele vai lhe dar o Código Penal atualizadíssimo. Acompanha essa resolução de questões com o Código Penal. Jardel, justifica o porquê. Gente, um terço da prova da PM de 2021 foi relacionada a direito. Eram matérias de direito. E dentro de todas essas questões, o eixo que eles cobraram foi lei seca. Então, a cobrança, e vocês vão ver aqui, a cobrança foi em cima de lei seca. Para você identificar qual era o erro que tinha na questão. Joia? Então, vamos trabalhar isso com muito afinco. Beleza? Sem mais delongas, de forma objetiva. Aliás, outra advertência. Quando eu começar a ler o enunciado e disser pare, você para, resolve a questão e depois vê a resolução da questão comigo. Beleza? Vamos lá, com calma. Vamos para a primeira questão. Eu vou espelhar aí vocês, tá? E a primeira questão, gente, é essa daqui, ó. Calma que eu já estava na lei seca aqui. Já estava vendo como é que funciona e demonstrando a importância dela. Gente, eu vou começar, se vocês me permitem, eu vou começar com a segunda questão, por uma questão de ordem, para explicar para vocês a ordem, tá? Ó, o que é que diz a segunda questão? No que se refere ao Código Penal e ao Decreto 37.042 de 96, o qual aprova o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item que se segue. Para efeitos penais, as aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontrem, são consideradas extensão no território nacional. Pausa. Agora vem comigo. Vamos resolver. Primeiro, identifica qual é o tema, né? Então, vamos resolver a prova. Imagine que a gente está resolvendo a prova. Primeiro, identifica. O que é que o examinador está cobrando aí? Ele está cobrando o tema lei penal no tempo e no espaço. Joia? A gente entendeu nas aulas que estão aqui no canal que tanto a lei penal ela pode ser aplicada em razão do tempo quanto em razão do espaço. Jardel, o que é espaço? O que você quer dizer com isso? No espaço, eu digo território ou localização geográfica, tá? Então, no caso, seria a aplicação da lei aqui no Brasil para crimes ocorridos aqui no Brasil, em território brasileiro. Jardel, tá, beleza. Onde é que isso está no Código Penal? Artigo 5º, gente. Artigo 5º do CP. Esse artigo ele é muito importante. Beleza? O artigo 5º e o artigo 7º, eles são muito importantes. Agora venham comigo, vamos lá no Código Penal para ler esse artigo 5º. Olha o que é que diz o artigo. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, tirando essa parte, depois da vírgula, é simples. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Tá? Esse é o caput, Jardel, que é caput. O caput é a cabeça do artigo, tá? Essa é a cabeça do artigo. Só que, além disso, o Código Penal ele diz o seguinte. Ele diz, olha, a gente sabe, e eu estou lhe dizendo aqui
que a lei brasileira ela se aplica ao território nacional. Só que nós temos hipóteses de aplicação por extensão, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ou seja, a lei penal no espaço, ela se aplicará por extensão. E esses locais que aparecem no parágrafo 1º e no 2º, eles são locais que não se assemelham ao território brasileiro. Parágrafo 1º, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, percebam, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, cortou aqui, a serviço do governo brasileiro. E aí a gente vai dividir o parágrafo 1º em partes. A primeira parte é território por extensão as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Jardel, me dá um exemplo. Claro, imagine que um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, está sobrevoando em território brasileiro, certo? E um dos tripulantes comete o crime de homicídio dentro da aeronave. E aí, se aplica? Se aplica a lei penal brasileira, porque é um avião da FAB. Ele tem uma natureza pública, certo? E é justamente isso que cobra a questão 2. E ela tá certo. O gabarito é certo. Beleza, gente? Vamos para a primeira questão. Olha o que é que diz a primeira questão. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Separa. Esse daqui não foi. Essa questão não foi da prova da PMA Alagoas, mas é uma prova boa, inclusive há 2 anos, para a gente ver que a incidência de cobrança do assunto é o mesmo, beleza? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de qualquer outra condição, os crimes. Primeiro, vocês entenderam comigo no parágrafo, aliás, na questão 2, nós falamos sobre territorialidade, onde o crime, que a lei penal brasileira vai ser aplicada no território brasileiro, se o crime for cometido aqui, ou em um território por extensão. Vocês viram lá, parágrafos 1º e 2º no artigo 5º. Só que quando a gente vai para o artigo 7º, que eu disse a vocês que ele é de extrema importância, no artigo 7º, a lei brasileira será aplicada na extraterritorialidade, ou seja, fora do Brasil. Aqui é quando o crime for cometido fora do Brasil, gente. Beleza? Então, olha o que é que diz o caput, a cabeça do artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de territórios, municípios, empresas públicas, sociedades de economia mista, enfim. O que é que eu quero ensinar para vocês também, além disso? Os estudiosos do direito dividem o artigo 7º em extraterritorialidade incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. Jardel, o que é isso? Imaginem que o crime cometido no estrangeiro, no exterior, eles podem ter condição ou não para serem julgados e aplicados aqui no Brasil. Vejam o artigo 7º. Olha o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 7º, que está aqui embaixo. No caso do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, o que isso quer dizer? Que o artigo 7º, incisos 1, o inciso 1, que tem 4 alíneas, é
uma extraterritorialidade incondicionada, ou seja, não se submete a nenhuma condição. Se o crime for cometido fora do Brasil, não se submete a nenhuma. A lei brasileira será aplicada sem nenhum tipo de condição. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Olha o que é que diz a questão. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, independentemente de qualquer outra condição. Então, aqui, e é que a questão está trabalhando em extraterritorialidade, nada. Beleza? E aí, é só nós vermos quais são as hipóteses. Praticados em aeronaves... Alternativa 1. Na verdade. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. A gente viu isso lá no artigo 7º, gente? Não, né? Então a gente já corta a alternativa A. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aparentemente, é a nossa alternativa, né? Por quê? Porque aqui é justamente o que consta no artigo 7º, mas é uma extraterritorialidade incondicionada. Por que você está me dizendo isso, Jardel? Porque na D, a gente tem uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Venha ver comigo, está aqui na lei. Olha o artigo 7º, inciso 1. A linha D, olha lá o D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E é justamente aqui, ó. Na alternativa B. De genocídio, quando a gente for brasileiro domiciliado no Brasil. Gente, por isso que é importante a lei seca. Por favor, leiam sempre. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Questão 3. Tá? PM Alagoas aí, ó. Tanto a ação quanto a omissão são consideradas para fins de apuração do momento em que um crime é praticado. Pausa. Bora resolver. O examinador está perguntando o que de você aqui? Ele está perguntando sobre lei penal no tempo e no espaço. Vocês já viram isso, mas aqui a gente está vendo o momento do crime, que vocês aprenderam comigo, né? E aí nós temos duas teorias em relação ao lugar e ao tempo. Fala aí em relação ao lugar, qual é a teoria? Quero ouvir você daqui. Diz, teoria da ubiquidade, tá, gente? Lugar, ubiquidade. E do tempo, você diz aí, teoria da atividade, que é o mnemônico luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Beleza? Olha o que é que a questão diz. Tanto a ação quanto a omissão são considerados para fins de apuração no momento em que um crime é praticado? Sim. Alternativa correta. Vamos lá. Para vocês verem que isso aqui é lei totalmente seca. É só lei seca. Olhe o que é que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. Esse é o lugar do crime. Tá? Olha o que é que diz o tempo do crime, que é o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tanto a ação quanto a omissão são consideradas para fins do momento em que o crime é praticado. Beleza? Esse aqui é o momento, gente. Momento. Atividade. Artigo 4º, tá? A gente não está falando de lugar. Lugar. Prestem atenção nisso. É o momento, tá? Já tem aula aqui no canal sobre isso. Beleza? Dá continuidade. A gente viu o lugar. Aliás, a gente viu o momento. Agora nós vamos ver o lugar. O que é que a PM Alagoas propôs lá em 2017, quando o CESP organizou. Olha a situação hipotética.
Pedro residia na cidade X com sua companheira Maria. Em uma discussão doméstica, Pedro esfaqueou Maria, que teve de ser atendida na cidade Y, já que em X não havia atendimento médico adequado ao seu caso. Maria faleceu na cidade Y, em decorrência da lesão sofrida. Nessa situação, considera-se lugar do crime a cidade X. Vocês aprenderam que luta ubiquidade, né? Ou seja, o lugar do crime será tanto o lugar da... Qual que é que diz aqui? O que é que diz o artigo 6º? Lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tá no artigo 6º aqui, gente. Deveria produzir ou produziu-se o resultado. Percebam que Pedro ele residia na cidade X e esfaqueou na cidade Y. Aliás, Maria foi atendida na cidade Y. Então, tanto pode ser o lugar, a cidade X, quanto a Y, porque onde produziu, aliás, da ação ou omissão, onde produziu o resultado. Teoria da ubiquidade. De novo, é importante a gente repetir lei seca. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão. Foi lá onde o Pedro, no caso nosso Pedro, isso, onde Pedro esfaqueou Maria, ou onde se produziu o resultado, onde o homicídio onde o resultado do homicídio, na verdade, foi produzido. E onde foi? Na cidade Y. Se ele esfaqueou na cidade X e o homicídio se produziu na cidade Y. Qual a alternativa correta? Letra C, porque ele pergunta. Aliás, é correto, na verdade, não é a alternativa correta, é correto, perdão, gente. Porque ele pergunta, nessa situação, considera-se lugar do crime a cidade X? Considera-se também, tanto a cidade X quanto a Y. Beleza? Olha essa daqui da PMDF também, uma boa questão para a gente trabalhar. Artigo 5º e artigo 7º, que são territorialidade e extraterritorialidade. Né? O que é que diz? A bordo de navio venezuelano de propriedade particular que estava atracado do Porto de Santos, ocorreu um crime doloso contra a vida de um dos tripulantes. Nessa situação, como o navio era estrangeiro, não se aplicará a norma penal brasileira. Pausa, responde. Beleza? Vamos lá. Vamos responder comigo. Hipótese, qual é a hipótese aqui? Aqui é uma hipótese de TR por extensão, territorialidade por extensão. Beleza? Marca esse não, porque esse não é importante. O que é que diz o artigo 5º? Parágrafo 1º e o 2º, eles observam territorialidade por extensão. Nós já vimos em relação às aeronaves e embarcações públicas, mas vamos continuar. E as embarcações, bem como que se... Aliás, perdão, gente, de novo, natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Vejam o parágrafo 1º. Continuando, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vejam, aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Olha o que é que diz a questão. O navio ele era de propriedade particular e ele estava atracado aonde? No Porto de Santos, né? Não vai se aplicar, na verdade, a lei brasileira? É o que diz a questão, a pergunta. Vai se aplicar a lei brasileira? E aí a resposta é: se aplica a lei brasileira.
se aplica justamente pelo que diz o artigo 5º, o parágrafo 1º do Código Penal. Então, essa questão, na verdade, ela está errada. Porque se aplica, gente. É propriedade particular, só que ela estava atracada aqui no Porto dos Santos. Então, se aplica, sim. Está equivocada, então, dizendo que não se aplica. Se aplica, sim. Gabarito é errado. Beleza? Vamos para a última. Essa daqui, gente, é o seguinte. Considere que determinado empresário tenha sido sequestrado em 1º de janeiro de 2008 e libertado em 1º de dezembro de 2008, mediante o pagamento do valor do resgate pela família. E que em agosto de 2008 o Congresso Nacional tinha editado lei ordinária que dobrou a pena privativa de liberdade do mencionado delito. Nessa situação, a pena do delito de sequestro, fixado pela nova lei, não poderá ser aplicada aos sequestrados do referido empresário, uma vez que a lei penal mais grave não pode retroagir. Pausa. Beleza? Vamos lá. Seguinte, gente. Primeiro, identifica aí o que é que o examinador está cobrando de você. Aqui eu mostrei para vocês lá na aula que existe uma peculiaridade em relação à súmula 711 do STF. Joia? Então, vamos organizar com calma essa questão. O sequestro, ele começou 1º de janeiro e terminou em 1º de dezembro de 2008. Em agosto de 2008, veio uma lei mais grave. E aqui fica tranquilo a gente resolver organizando dessa forma, né? A súmula 711 do STF diz que a lei penal ela pode ser aplicada nos crimes permanentes ou continuados se a sua vigência for anterior à cessação no caso, a cessação da continuidade ou da permanência. Então, percebam que em agosto, na verdade, percebam primeiro que o sequestro, crime permanente. De novo, sequestro é crime permanente, gente. Sempre não, mas as bancas gostam de usar o sequestro, tá? Como exemplo nesses casos. Então, sequestro, ele é um crime permanente. Beleza? Esse sequestro ele começou em 1º de janeiro e terminou em dezembro de 2008, só que lá em agosto teve uma lei que disse, a pena do sequestro ela vai ser maior. Percebam que o sequestro só terminou em dezembro, gente. Então, antes do término, antes de cessar a permanência ou antes de cessar a continuidade, no nosso caso, antes de cessar a permanência, entrou em vigência uma lei mais grave. Então, ela vai ser aplicada? Sim. Ela será aplicada. Então, vamos de novo para que o enunciado da questão. Nessa situação, a pena do delito de sequestro fixada pela nova lei não poderá ser aplicada aos sequestradores do referido empresário, uma vez que a lei penal mais grave não pode retroagir. Certo ou errado? Errado, gente. Vai ser aplicada. Justamente porque a lei ela entrou em vigor em agosto de 2008 e o sequestro, o fim da permanência só aconteceu em dezembro. Tá, gente? Só aconteceu em dezembro. Então, a lei se aplica, sim. Súmula 711 do STF. Cuidado com essa súmula, gente. Cuidado com essa súmula, tá? Ela é importantíssima
porque as bancas gostam muito de cobrar ela. Beleza? A gente termina por aqui a nossa resolução de questões. Espero que vocês estejam gostando. Se você estiver gostando, aí deixa o seu gostei. Mais importante, compartilhe esse vídeo para que eu consiga, por consequência, ajudar outras pessoas. Espero que vocês estejam gostando aí, porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. Muito obrigado a todos. Um beijão e bons estudos. Valeu, gente.